Olá, nós estamos continuando hoje o capítulo da Irmã Dufaux, Escutando Sentimentos, capítulo 10, Sombra Amigável. Nós já falamos o que é a sombra do ponto de vista que Jung fala, que sombra não é apenas defeitos, não é apenas justamente pontos negativos, são áreas da região da nossa mente, onde estão as potencialidades da alma, onde estão potencialidades que nós ainda não atingimos ou não colocamos ela, não canalizamos ela. Então, é tudo aquele lado nosso que ou a criatura rejeita, ou reprime, ou justamente não reconhece. Isso é sombra, segundo as teorias que Jung diz, e que a Irmã Dufaux utiliza nesse capítulo, para dizer que nós estamos ainda longe de reconhecer as nossas potencialidades. Existe um parágrafo agora, que nós estamos reiniciando ele, chama-se Ao longo dos últimos milênios. Começa assim: ao longo dos últimos milênios, há aproximadamente 40 mil anos, dependendo da história individual, o que mais fizemos foi negar e temer nossos sentimentos. Nós vamos falar sobre isso. Negar e temer nossos sentimentos. Um fato natural na trajetória evolutiva de animalidade para hominilidade. O medo de sentir e do que sentimos acompanha-nos desde o momento em que começamos a tomar consciência deste mecanismo biopsíquico, emocional e espiritual. Ainda hoje, esconder o que se sente é uma conduta social comum e até necessária para a maioria das pessoas. Aqui está uma síntese nesse parágrafo sobre muitas coisas que nós comentamos nos nossos últimos encontros. De como eu disse para vocês, gente, que tanto eu quanto você, todos nós, fomos condicionados, treinados, adestrados para reconhecer emoções e sentimentos como algo vulnerável, algo de fraqueza, algo associado a algo desnecessário, inconveniente. Então, a tendência é que a gente ache que as emoções e sentimentos é algo subjetivo. E é justamente ao contrário o que as neurociências do comportamento vêm nos demonstrar. Que emoções e sentimentos é algo que ocorre no nosso cérebro, é algo palpável e faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência física e social e psíquica. Então, negar as emoções e sentimentos, como já falei aqui várias vezes, é a mesma coisa que a gente negar as nossas necessidades de ir ao banheiro, as nossas vontades de satisfazer nosso apetite quando você está com fome. É a mesma coisa que você negar que está com vontade de ir ao banheiro, com vontade de comer. É justamente isso, de uma forma, num português bem claro, gente. Então, vocês verem a importância das emoções e sentimentos. Então, como ele diz, olha aqui, negar e temer nossos sentimentos. Nós fomos condicionados a isso ao longo do tempo. Porque, de fato, o cérebro primeiro teve que preocupar com o corpo. Então, depois que a gente vem começar a ter a capacidade de ter um pensamento mais subjetivo, uma interiorização, o nosso cérebro começou a ser cada vez preparado para reconhecer o que se pensa. Existe essa função no cérebro chamada metacognição, pensar o que está pensando, encontrar novos caminhos, novas alternativas para uma atitude, para um pensamento. Então, cada vez mais, nós estamos redescobrindo as nossas funções cerebrais, que nos dá a capacidade, nos dá caminho de reconhecer as nossas emoções e sentimentos. Então, o medo de sentir, ele faz parte justamente ainda desse programa que nós temos. E achamos que é uma bobeira, ou é algo subjetivo, é algo que não deve ser mexido. Então, quanto mais temos essa cultura, esse comportamento, essa crença, mais estaremos doentes ou distantes da nossa realidade, ou distante da nossa individuação, como diz Jung, ou distante do nosso verdadeiro eu, da nossa espiritualidade, se assim o quer. Tentemos negar emoções e sentimentos, como diz um professor meu de ciências. Quando a gente tenta lutar contra a natureza, a gente sempre perde. Então, tentar sufocar emoções e sentimentos ou negá-los, nós vamos perder e vai adoecer. E é isso que nós vamos falar mais adiante. Então, essa questão, gente, das emoções e sentimentos, ela faz parte da nossa adaptação biopsíquico, emocional e espiritual. A gente vai desencarnar e esses mecanismos continuam, porque eles ocorreram do outro lado. O nosso corpo ele foi criado no mundo espiritual. Então, quando a gente sai do corpo, muitos mecanismos animalescos ou automáticos ou muito animalizados, eles não serão tão intensos, mas continuarão existindo. Porque as coisas começaram lá. Aqui é apenas o mundo dos efeitos, como diz a doutrina espírita, muito bem colocada, em que vivemos ainda na ponta do iceberg, apenas avaliando isso, não sabemos a profundidade da origem disso.
Então, emoções e sentimentos têm criação do outro lado. E ela começou a ser ensaiada aqui na Terra. E nós estamos tentando entender isso no nosso dia a dia. Então, as emoções, gente, e sentimentos, elas fazem parte quando estamos passando pelas experiências. Quando nós estamos passando por experiência, o que valida aquela experiência são as emoções e os sentimentos. Emoções com validação negativa. É uma experiência negativa, é óbvio. Claro que nós temos a consciência, nós temos a razão que nos orienta, mas as emoções e razão, elas andam de lado a lado, complementando uma outra para nossas tomadas de decisões. Quer dizer que existe uma coisa chamada valência emocional, que eu já expliquei. A valência emocional negativa, a valência emocional positiva. A valência emocional negativa são emoções negativas, sentimentos negativos. Medo, raiva, tristeza, emoções, valência emocional positiva. Alegria, satisfação, prazer e etc. Então, quando nós estamos realizando uma coisa, se a gente só quer avaliar do ponto de vista racional e tentar negar as partes emocionais e afetivas, nós vamos realmente ter muitos desgostos, muitos problemas. Porque, vou repetir, a neurociência do comportamento fala isso. O que valida nossas experiências são as emoções. As emoções validam nossas experiências. Então, por mais que você tenta racionalizar, eu tenho, isso aqui é bom, não, falaram que é bom, mas se a experiência está negativa, de forma repetida, aquilo vai ter que ser repensado. Se alguma coisa está tirando a sua paz, está tirando o seu eixo central, se você está adoecendo psiquicamente, aquilo vai ter que ser repensado, ou aquela situação, aquele comportamento, aquela interação, aquele contexto. Então, sim, as emoções e sentimentos validam nossas experiências. Olha só a importância, como ela é um guia, como ela é uma bússola importante para nós. Não quer dizer que devemos seguir elas cegas. Nós temos o raciocínio, temos o bom senso, temos o critério racional. Mas ela é um guia, sim, é uma bússola que nós justamente deixamos de lado. Enquanto deixarmos de lado ou tentarmos sufocá-las, nós teremos esse problema. Gente, isso acontece no mundo religioso, no meio religioso. Nós, ditos espiritualistas, seja da linha cristã ou não, podemos muitas vezes querer passar uma imagem que ainda não somos. E vai demorar milênios ou milhões de anos para ter essa imagem idealizada que muitas pessoas querem construir. Enquanto mais a gente continuar negando a nossa área humana, que precisa ser abraçada, que precisa ser acolhida, o nosso lado humano, a nossa sombra, que a gente reprime, não aceita, não sou eu, isso é pecado. Nós somos seres em construção, isso é importante, o Espiritismo está sempre nos ensinando isso. Olha o que ela diz no segundo parágrafo. O mundo, no entanto, prepara-se para o século do amor vivido e sentido. Olha só, dizendo de novo de emoção, sentimento. A pergunta mais formulada em todas as latitudes desse mundo é como está você? E o interesse por uma resposta que fale de sentimentos é iminente, tende a tornar-se um hábito. Estamos com uma enorme necessidade de falar do que sentimos e saber com mais clareza sobre o mundo das emoções, embora ainda temerosos de suas consequências. Gente, nós temos muita dificuldade de verbalizar nossos sentimentos. Por que isso? Porque não fomos treinados para isso. Principalmente quando nós estamos numa situação de emoção muito forte, de uma situação mais complexa, relacional, seja marital, de amigos, profissional. A gente quer verbalizar aquilo, a gente não consegue. Então, olha só como é importante procurar dar nome ao que está sentindo. Ser sincero, ser honesto consigo mesmo. É uma forma de identificar o que nós chamamos de nomeação afetiva. Isso diminui justamente a amígdala, que é uma região profunda do cérebro, que dispara as emoções mais básicas e que muitas vezes nos faz entrar numa situação de estresse. Quando nós começamos a nomear as emoções ou dar nome para elas, não é que vai resolver o problema, mas diminui o impacto energético dessas emoções no nosso campo mental, diminui a atividade da amígdala. É como eu digo, gente, aprendi isso. Ninguém vai tentar aprender a nadar quando estiver afogando. É rotina, é constância. Nós precisamos incorporar isso, pelo menos começar, mesmo com situações mais simples do que está sentindo. Eu senti inveja, eu senti medo, eu senti justamente desejo, eu senti aversão, eu senti ciúmes. Então, nós
Precisamos começar a ter essa honestidade conosco mesmo. É isso que ela está dizendo. Esse acolhimento de nós mesmos. Acolher nossos sentimentos e emoções, gente, é acolher nossa parte mais profunda. É acolher nós mesmos. É caridade conosco mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, como diz o Mestre Jesus. Ela continua. Quando digo sou minha sombra, não significa que tenha que viver conforme sua orientação. Olha só. Apenas admiti-la. Entender as suas mensagens. As emoções e sentimentos, gente, elas são aviso. É como se fosse um alarme. É como se fosse justamente um termostato, alguma coisa que está avisando. E ela ajuda, até certo ponto, a calibrar a adaptação em situações. Mas ela não quer dizer que a gente tem que seguir por ela. Por isso que nós temos a nossa razão. Então, são duas coisas que se complementam. Então, quando a gente começa a querer marginalizar nossas emoções e sentimentos e negá-las, e simplesmente colocá-las para escanteio, ou simplesmente não aceitá-las, a gente começa a ter uma certa dificuldade em tudo na nossa vida. Ou a vida empobrece, ela se esfria, porque a gente passa a querer ser como a IA. É claro que a IA nunca vai ser igual a nós, porque nós temos uma coisa chamada afeto, ou afetividade, que é o conjunto de emoções, sentimentos, afeto, humor, paixão, motivação. Isso chama afetividade. É o conjunto do que eu falei, tá? Essa é neurociência do comportamento. Se a gente não tivesse essa afetividade, o conjunto de coisas que eu disse, nós seríamos uma IA. Isso é humanamente impossível, tá? Por isso que jamais um robô, ele realmente terá a capacidade de um ser humano. Porque a afetividade, gente, ela é importante até para a tomada de decisões ditas intelectualizadas. A imaginação, inspiração, por mais que uma IA seja programada, ela não vai conseguir fazer isso. Não sou eu que estou falando isso. Para quem quiser, pode pesquisar Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, ele é um cientista brasileiro nos Estados Unidos, publicando vários trabalhos. Se você quiser, até no Instagram dele, ele está sempre citando isso, tá? Tudo bem, é uma área aberta para discussão, mas o que ele fala é bastante coerente. Porque o ser humano ele é muito complexo nesse sentido. E o que eu estou querendo dizer com isso é que todos nós acabamos negando o que é muito importante para a nossa criação, para a nossa imaginação, para o nosso progresso profissional, econômico e financeiro. A questão dos emocionais e sentimentos. Hoje tem a inteligência emocional, apesar das críticas que se fazem, dos exageros dessa ciência que tentam colocar, mas é importantíssimo, gente. É essa questão que ela está dizendo. Para fechar aqui, Renato, só terminar aqui. A sombra só é ameaça quando não é reconhecida, olha só. Só pode ser prejudicial quando negligenciamos identificá-la com atenção, respeito e afabilidade. A emoção, mais uma vez, gente, nós falamos isso outra vez, existe trabalho científico demonstrando que quando uma pessoa que tenta reprimir constantemente o que sente, há maior risco desta pessoa desenvolver neuroticismo, que é uma tendência de estar ansiosa, irritada, desconfiada. Então, existe maior chance dessa pessoa estar estressada, toda vez que ela tenta reprimir de forma veemente emoções e sentimentos. Reprimir é negar, gente, é sufocar o tempo todo. Nós não podemos deixar as nossas emoções e sentimentos vazarem como a comporta de uma cachoeira, mas nós não podemos, hipótese nenhuma, fazer o oposto, porque pode ser também tão deletério quanto o primeiro, tá? Renato, alguma pergunta ou comentário? E nós vamos continuar depois falando das fugas, que ele vai falar no próximo encontro, das fugas. A mente utiliza mecanismos, gente, quando a gente começa a negar os sentimentos e emoções, quando a gente começa a negar, a fugir, a negligenciar. O cérebro, a mente, tem mecanismos para compensar isso, e muitas vezes é inconveniente. É o que nós vamos falar na próxima. Vamos orar? Mestre Jesus, você é o dono do nosso trabalho, você é o dono desta palavra que chega para mim, e as centenas de pessoas que estão escutando a nós pela gravação. Todas as pessoas que estão nos escutando agora recebam a presença dos mentores espirituais. São familiares de outras vidas que estão adentrando agora no recinto que você está me escutando. Elas estão derramando os fluidos balsamizantes em você, nos seus familiares, na sua casa. Elas sabem, elas leem na sua intimidade os seus problemas. Elas choram e elas também riem. Elas também se alegram com as suas conquistas reais, verdadeiras. Então, os espíritos amigos não são indiferentes às nossas dores. Saiba disso.
Eles sabem mesmo o que você está passando. Eles sabem a necessidade dos nossos desafios. E está sempre ao nosso lado. Como sempre diz os nossos amigos espirituais, o núcleo espírita que nós frequentamos já há mais de 40 anos, eles dizem, tem um pouco mais de fé. Isso é para mim e para todos vocês. Vamos acreditar nesse Mestre Jesus que está aqui conosco agora, nos clamando, nos chamando, para ter um pouco mais de fé nele. Pegar a nossa cruz e prosseguir, sem medo. E junto deles, cada vez mais, possamos prosseguir, Senhor, atingindo patamares evolutivos que muitas vezes nós nem imaginamos que poderemos estar. Muito obrigado, Jesus, por nos aceitar como somos, como estamos, e nos ajude a ser melhores alunos para nós mesmos e para os outros. Que assim seja, se assim será.